Salve Futebol, Rodolfo Gomes na área. Eu estou aqui para um vídeo que é a minha opinião a respeito aí desses mandos de campo vendidos nesse Campeonato Brasileiro de 2019, que está prestes e tudo indica que vai bater o recorde de venda de mando de campos na história do Campeonato Brasileiro. O que acontece? Nesse primeiro turno já foram vendidos 7 mandos de campo, e desses 7, 5 jogos aconteceram no estádio de Brasília. Desses 7, 3 foram só para um clube, que é o Flamengo, ou seja, clubes que venderam o mando para jogar contra o Flamengo no Mané Garrincha. O Flamengo mandou jogos aí contra o Avaí, contra o CSA e contra o Vasco, todos eles jogando em casa, porque a gente sabe o tamanho da torcida do Flamengo no Mané Garrincha. O Flamengo por si, sua torcida, sua diretoria, instituição, não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso não é culpa do Flamengo, isso é culpa sobretudo da CBF, que dá permissão para os clubes venderem seus mandos de campo e assim permitirem um desequilíbrio absurdo no Campeonato Brasileiro. Veja, os dois times que brigam pela liderança do Campeonato Brasileiro junto ao Flamengo, Palmeiras e Santos, tiveram que enfrentar o CSA em Alagoas. E os dois times não conseguiram vencer essa partida, obviamente, porque jogar em Alagoas não é fácil. Lógico que era obrigação do Palmeiras e do Santos vencer o CSA, times que estão disputando o título em qualquer lugar. Mas a gente sabe que esses times jogando na sua casa, eles têm uma força muito maior, e o Santos e o Palmeiras perderam pontos importantes diante dessa equipe, e o Flamengo simplesmente enfrentou o CSA jogando em casa praticamente, com o estádio totalmente lotado, assim como foi com o Avaí. Santos e Palmeiras ainda irão enfrentar o Avaí na ressacada. É muito difícil você jogar lá. E o Flamengo jogou em Brasília, goleou o Avaí. Assim como também é muito difícil jogar em São Januário contra o Vasco. E o Flamengo jogou em Brasília, goleou o Vasco. Ou seja, isso é muito complicado porque altera totalmente o equilíbrio do campeonato. Enquanto times vão ter que sair para jogar jogos fora de casa, diante da torcida adversária, diante da pressão do estádio, diante de um gramado ruim. Não que o gramado de Brasília seja maravilhoso, mas todas essas nuances que fazem um jogo fora de casa ser um jogo muito difícil, aqueles pontos serem valorizados. Você pegar um time que está disputando o título e por conta da massa que é a sua torcida, vender mandos de campo para ele, para o time da casa, ou seja, o time que está vendendo o mando de campo, ganhar dinheiro. A gente sabe também que a gente não pode culpar clube nenhum por querer ganhar dinheiro na atual estrutura do futebol brasileiro, que paga muito menos para uns e muito mais para outros. No entanto, a CBF precisa intervir isso. Ela já havia se metido com isso quando em 2016 a gente havia tido o recorde de 11 mandos de campo vendidos no Campeonato Brasileiro, e naquele momento ela mudou esse discurso de que os clubes não poderiam mais fazer isso, mas aí os clubes pressionaram e em 2018 ela permitiu, e a atual regra funciona da seguinte forma: cada clube pode vender 5 mandos de campo, ou seja, ele pode atuar fora do seu estado durante 5 vezes no campeonato, com exceção das últimas 5 rodadas. Aí eu te pergunto, por que com exceção das últimas 5 rodadas? Ah, porque ali tá disputando título, rebaixamento, Libertadores, não pode. Mas peraí, campeonato de pontos corridos, os mesmos 3 pontos da primeira rodada, ele vale os mesmos 3 pontos da última rodada. Isso não é desculpa, a gente tá cansado de saber disso, e só desequilibra, como eu já falei, o Campeonato Brasileiro. E a CBF nada faz para controlar esse desequilíbrio absurdo. E claro, os clubes sempre que vão ser beneficiados nessa história são os clubes que detêm maior torcida. Eles já ganham mais dinheiro das emissoras, eles já ganham mais bilheteria porque suas torcidas lotam seus estádios, ainda mais quando eles estão disputando o título, como é o caso do Flamengo. Eles já ganham mais com marketing porque os seus patrocínios valem mais, eles já aparecem mais na TV aberta, ou seja, tudo é voltado para eles. Se você começa a vender os mandos de campo porque você pensa assim, putz, eu vou vender lá o jogo contra o Flamengo em Brasília porque a torcida do Flamengo vai lotar e eu vou ganhar dinheiro com isso, a conta não fecha, o time praticamente se torna imbatível. Veja, o Flamengo, ele tem uma pontuação de 100% jogando em casa nessa competição, e fora de casa, tirando os jogos aí que não foram vendidos, ele teve sérias dificuldades nesse Campeonato Brasileiro. Todos os jogos que o Flamengo jogou com o mando de campo vendido, ele venceu porque jogou em casa, venceu o Vasco, venceu o CSA e venceu o Avaí com tranquilidade todos os jogos. O Vasco foi um pouco mais difícil. Então assim, repito, não é uma crítica ao Flamengo, o flamenguista não fique bravo comigo, o Flamengo não tem absolutamente nada a ver com isso. O campeonato não está manchado, não é nada disso que eu quero propagar aqui. A questão é simples, o campeonato precisa ter equilíbrio. Enquanto o Santos, Palmeiras e os outros times que tentam alcançar o Flamengo e disputar o título estão jogando muito mais fora de casa, o Flamengo não está. É um desequilíbrio completamente irrelevante que está acontecendo por culpa da senhora CBF. E isso é um total e completo absurdo. Esse campeonato já teve aí 7 mandos de campo vendidos apenas no primeiro turno e deve bater o recorde do campeonato que teve mais vendas de mando de campo no segundo turno. Certamente o Flamengo vai jogar outros jogos que deveria jogar fora de casa, na sua casa, que é o Mané Garrincha, com sua torcida em massa, lotando o estádio. Isso tá muito errado. E além do Flamengo ter aí um time absurdo, que é muito difícil competir, ainda que as regras tivessem sido postas de maneira totalmente igual, nesse cenário fica muito difícil realmente
realmente disputar o título que um clube detém o que o Flamengo tem hoje, que é um time maravilhoso, um técnico ótimo, um estádio que ele tem 100% de aproveitamento e ainda tendo essa coisa de poder jogar fora de casa com a sua torcida totalmente a favor. Fica muito difícil e daqui a pouco, desse jeito, o Flamengo vai levantar a taça aí até antes do esperado, pelo menos essa é a minha opinião. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso e qual que é a posição de vocês com relação à CBF, qual que é a posição de vocês com relação a esses clubes que vendem manos de campo, o que vocês pensam sobre isso? Quero saber a opinião de cada um. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, assinar o canal, rumo aos 90 mil inscritos. A gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.